no meio deles. Depois disse: Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer um de vocês que acolher uma criança como esta em meu nome está me recebendo. Mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que creem em mim tropeçar, seria melhor ser jogado nas profundezas do mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo, por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se a sua mão ou o seu pé faz você pecar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar no céu mutilado ou aleijado do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho faz você pecar, arranca-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ser lançado no fogo do inferno com os dois olhos. Tome cuidado para não desprezar nenhum só destes pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos, os que vocês acham. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma de desviar e se perder, o que ele fará? Não deixará as outras 99 e sairá pelos montes e buscar da perdida? E se a encontrar, ele se alegrará por causa dela, mais do que pelas outras 99 que não se perderam. Assim também a vontade do meu Pai é que não se perca nenhum destes pequeninos. Se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Se ele o ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Mas se não ouvir, leve então um ou dois outros com você, e vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, então leve o caso à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de imposto. No versículo chave desse tema é o 18, que nos diz assim: Eu lhes digo a verdade, tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. No versículo 19 diz assim, ó: Eu lhes digo isto também, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai,
que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço nesta noite de quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe a cada ouvinte que vai ouvir esse áudio, a cada pessoa que vai ver este vídeo, e que Deus abençoe a vida de cada um deles por intermédio da tua palavra, porque a tua palavra diz que as tuas palavras são luz para o meu caminho e também é pão e vida para aqueles que se alimentam dela. Senhor, Deus de Israel, Deus Criador do céu e da terra, abençoa a cada um dos irmãos nesta noite. Abençoa também a cada um que vai ouvir essa mensagem e que o Senhor possa os abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos que no versículo 18 nos diz que no versículo 18 do capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 18, nos diz que eu lhe digo a verdade. Tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. No versículo 18, então, eu entendo que Deus está usando Jesus e o Espírito Santo está sobre Jesus para que ele viesse e está ensinando os discípulos como se comportar como os verdadeiros herdeiros do céu. Porque no versículo 1, Jesus diz: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior no reino dos céus. Veja que todo aquele que é maior no reino do céu, Jesus ensinou, para que se torne o menor em tudo, se torne o mais humilde em tudo. Porque no versículo 4 nos diz: portanto, todo aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Veja que a todo tempo Jesus quer ensinar os seus discípulos a ser manso e humilde de coração, porque Jesus, certa ocasião, ensinou também a eles para que os discípulos viessem ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Então Jesus não deixa de alertá-los acerca da comunhão entre os irmãos e da concordância entre os irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo nos diz em suas cartas, em alguma da sua carta, não sei se é, eu não estou bem lembrado, mas eu lembro o versículo que nos diz assim, que ele diz, fala que vós tenhais o mesmo parecer, o mesmo pensamento, ou a mesma concordância. Veja aqui também que Jesus nos ensina que para nós ser discípulo dele, ou ser reconhecido como um servo do Senhor, devemos se comportar como uma criança e sem maldade e sem querer pagar o mal com o mal. Porque no versículo 19 diz assim: eu lhes digo isso também, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, então a igreja que está pedindo, ou os irmãos que estão pedindo em oração pela vida de qualquer pessoa que é membro da igreja ou pede pelo governo, Deus vai agir com poder. Deus vai agir para que venha se cumprir isso, porque depois da vírgula nos diz que isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então tudo que nós pedir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja para o bem do próximo, que seja para o bem da comunidade, que seja para o bem do nosso país, Deus vai realizar esse milagre. No versículo 20 nos diz assim:
Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Veja que Jesus continua ensinando aos discípulos que os discípulos não estarão e não estariam só nessa trajetória da pregação do evangelho dele, porque ele prometeu o Espírito Santo. Ele subiu ao céu, rogou ao Pai, e o Pai o enviou, o Espírito Santo, para que nenhum de nós viesse estar sozinhos nesta terra, porque vejamos que nós, sem Deus, nós não somos nada, e Deus, sem nós, continua sendo Deus. Então, a todo tempo, a todo instante, a todo momento, nós estamos precisando e necessitando de Deus para nos guiar nesta terra, porque Deus é poderoso, muito poderoso nessa terra e sobre todo o universo, para nos ajudar e para nos livrar de todo mal. Veja que Jesus, quando escolheu o ser discípulo, Jesus sentiu um forte amor por eles. Um forte amor por eles, porque foi Deus que os deu para Jesus. Porque Jesus falou que nenhum ser humano pode ir até Deus a não ser por intermédio dele. E veja que Jesus falou, certa ocasião, que quem deu os discípulos a Jesus foi Deus, porque Deus esquadria o coração, Deus sabe da nossa mente. Então, toda a igreja brasileira, todo o povo de Deus, de todo o planeta, deve estar em comunhão com todos os irmãos. Todos os irmãos têm que estar em comunhão, que é para Deus agir, porque na Bíblia nos diz que, que quando o irmão está necessitado na congregação, toda a congregação tem que ajudar, toda a congregação tem que servir de apoio. Tem um texto que fala servir de apoio. Então, nesse versículo 19 me chamou muita atenção, porque Jesus disse para os discípulos deles que eu lhes digo isso também, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto. Veja que se duas pessoas, dois de seus discípulos, como nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Cristo, se nós estivermos orando pela qualquer causa, se for a vontade de Deus para ser realizado o milagre, vai ser realizado, em nome de Jesus. Mas na frente ele fala sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai, que estás no céu. Então Deus está contemplando cada um de nós aqui na terra. Então bastamos ser como uma criança, bastamos ser humilde, porque Deus se agrada das pessoas que é humilde de coração, mas não ser humilde para se mostrar para outra pessoa que é humilde, mas tem que ser humilde de coração, porque na Bíblia nos diz que sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os humildes de coração. Então, a humildade tem que partir de dentro do coração. Veja que no versículo 17 até eu frisei aqui, que nos diz assim, ó, ai do mundo, por causa de todas as suas maldades. Vejamos que nenhum discípulo, nenhuma pessoa que se torna cristã, ela pode ter maldade no coração. Ela não pode se comportar como uma pessoa que não é cristã. Ela não pode se comportar. Na parte B do versículo fala a tentação para fazer o mal e é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Vejamos que uma pessoa ou uma congregação, ela procura sempre não tentar
a Deus e não fazer com que nenhum se perca ou peque contra Deus. Amém? Porque no versículo 18 nos diz que eu lhes digo a verdade, tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu. Então, aquilo que a congregação concordar aqui na terra e for a vontade de Deus, será concordado lá no céu. Mas aquilo que não está que está sendo concordado, preste atenção, aquilo que está sendo concordado aqui na terra, as congregações que estão sendo concordado, então estão se reunindo, fazendo reunião para criar ou construir algo. Se não é da vontade de Deus, é melhor não concordar. Não concordar. Vejamos que o errado não é da parte de Deus. E nem o mal é da parte de Deus também. Porque veja que no versículo 7, Jesus já aponta o pecado e os erros do mundo. Ai do mundo, por causa de todas as suas maldades. Então, o verdadeiro cristão, ou a verdadeira igreja do Senhor, ela não tem parte com o mal, ou ela não pratica a maldade. Veja que o treinamento de Jesus é rigoroso para com seus discípulos, porque eles têm que ser humildes, eles têm que ser semelhante a uma criança que não tem aquela maldade como o ser humano adulto tem, de revidar o pai e revidar a mãe. Veja que quando um filho ele é repreendido pelo pai ou pela mãe, veja que ele não procura a, a, a ser maior do que o pai ou maior do que a mãe, ou agredir a mãe ou agredir o pai, ou não obedecer o pai ou não obedecer a mãe. Veja que Jesus a todo tempo nessa passagem está falando para que os discípulos seja como uma criança e também seja uma comunidade unida, e que essa comunidade não tenha participação com as maldades do mundo, porque Deus enviou seu Filho Jesus foi para salvar. Veja no versículo 10 que nos diz assim, tomem cuidado para não desprezar nenhum só destes pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Veja que no versículo 11 que eu frisei, o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. A igreja também, os discípulos, os seguidores de Cristo, têm esse mesmo papel de proclamar o Evangelho para salvar os que estão perdidos. E o que estão perdidos é aquelas pessoas que não concordam com o Evangelho, não concordam com as Escrituras, não concordam com as lideranças fiéis ao Senhor, não concorda com a prática do bem, essas pessoas. Amém? Então, só para finalizar essa pequena pregação, no versículo 20, que nos diz: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Então, para que Deus e Jesus e o Espírito Santo esteja no meio de nós, precisamos aprender a viver conforme o que ele ensinou aos seus discípulos. E esse ensinamento nós viemos colocar em prática. Ajudar os irmãos, permanecer na fé, permanecer no amor, permanecer na humildade e na bondade nesta terra, e concordar com aquilo que é certo, e concordar com aquilo
que é a vontade de Deus para com a nossa vida e para com a congregação e para com o nosso país. Amém? Que Deus abençoe a vida com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.